E aí, pessoal do Santos On, aqui quem fala é o Gabriel Castanho, e estamos começando aqui mais um vídeo de pós-jogo de Santos e Bahia pela estreia do Campeonato Brasileiro, Bahia 3, Santos 0, e eu tô aqui com o Breno, que vai conversar comigo sobre esse jogo, que o Santos acabou perdendo de 3-0 e tem muita coisa para falar, porque a gente basicamente viu as coisas dos últimos jogos se repetindo, os erros do sistema defensivo principalmente o que eu anotei aqui, a posse pouco produtiva no ataque, né? O Santos não consegue criar as jogadas, mas isso a gente fala depois. Eu queria começar falando sobre o sistema defensivo. Breno, acredito que você tem as mesmas opiniões que eu, que Pará e Felipe Jonathan não dá mais, pelo menos por enquanto, principalmente o Pará por ser um jogador mais velho, o Felipe Jonathan a gente pode acreditar que ele vai melhorar se ele for escalado numa função mais ofensiva, mas o Pará não dá mais. A gente tem o Matson no banco, não é um mundo perfeito para ele ser escalado, porque ele também não é um jogador que vai resolver todos os problemas, mas a fase que o Pará está passando não dá para ele continuar no time. E o Alisson também, que no sistema defensivo pouco acrescentou e pouco acrescenta nesse time do Santos, porque ele não marca, ele deixa muito buraco atrás e acaba sobrando a responsabilidade para os laterais não, para a zaga e às vezes para o goleiro também, para o João Paulo. O que que você acha? O que que você achou da atuação deles ontem? Primeiramente, bom dia a todos aí que estão assistindo o vídeo, ah, nessa volta aí do canal Santos On. Bom, não tem muito o que falar sobre o senhor Pará e o senhor Felipe Jonathan. Os erros desses dois jogadores custaram muitas partidas, é um negócio eu acho que é até absurdo da É gente estar absurdo. falando aqui, porque o técnico Ariel Holan teve muita dificuldade. No Paulista a gente não pode comentar sobre isso, mas na Libertadores a gente se prejudicou bastante, principalmente na primeira partida, com os erros dos dois laterais que o Santos perdeu de 2-0 em casa para o Barcelona de Guayaquil. Ali já prejudicou bastante a equipe, os erros individuais. E sinceramente, eu concordo com o que você disse, que o Pará ele não pode mais ser titular pelo Santos, pode colocar o Sandro, pode colocar qualquer outro jogador, porque, primeiramente, o Pará não tem qualidade técnica nenhuma. Você vê que ele não consegue fazer coisas mais difíceis do que acertar um passe curto. É muito E às raro. vezes tá errando até passe curto. Ele e o Alisson, Exatamente. né? Exatamente. E o Felipe Jonathan, é o que você falou sobre os erros defensivos constantes, um posicionamento péssimo na marcação. A gente pode até, vou até citar um jogo anterior do Barcelona de Guayaquil, que é o primeiro gol do Damian Dias, que o cara que é quase um senhor, que O quase 40 segundo, anos né, de que idade, Ah, passa sim, sim. nas Nas costas do costas do lateral de 23 anos. E é erros constantes, quase todas as partidas os dois estão falhando. Então tá na hora de dar uma chance para alguém da base, o próprio Sandro, o Moraes, que foi contratado para jogar na lateral esquerda, mas o Felipe Jonathan, sinceramente, não está mais dando certo na equipe titular do Santos. Sobre o Alisson, eu acho que ele é um jogador importante para o elenco, mas tecnicamente também não acrescenta quase nada para o Mas você time. acha que nesse sistema de jogo do Diniz, o Alisson, eu pelo menos acho que ele não tá sendo produtivo desde o começo do ano. Mas como o Santos tem o Fernando Diniz que tem esse ideal de propor o jogo, o Alisson não se encaixa porque ele não sabe sair jogando, ele não sabe dar um passe, ele não sabe armar o Exatamente. jogo. E a gente sente falta muito desse primeiro volante que desce até os zagueiros para buscar essa bola e sair armando o jogo, e a gente não tem. O É Alisson aquilo. tá O vindo muito mal. Sandri seria o jogador perfeito Pra para jogar essa de saída de 5, bola do Fernando Diniz. exatamente. E o Alisson, pra mim, sempre deixou muito espaço na zaga ali, no meio, e anda deixando ainda mais, pressionando mais o Luan e o Kaique, coisa que tá acontecendo em todos os jogos. E aí a gente vê uma coisa que incomoda muito, que é a torcida criticando os dois zagueiros, os dois zagueiros centrais, né, o Kaique e o Luan Pérez. Mas isso é uma análise bem mal feita, porque a gente consegue enxergar que a principal culpa dessa má fase da defesa santista é dos laterais e também do volante, porque deixa a zaga muito exposta. Ontem, por exemplo, o primeiro gol, o Pará deu uma Nossa, pichotada para não, trás, aquilo ali foi coisa que não simplesmente pode lamentável. acontecer, não pode acontecer. Eu nem lembro do segundo gol, eu fiquei tão irritado Segundo gol ontem. foi o.
Foi uma jogada que eles passaram pelo Felipe Jonathan, O maior Kaique errou o facilidade, passe, sim. cruzou Driblou para aí, cruzou trás pra e o trás, cara fez o chegou gol. batendo. O craque Tassiano. Dois gols do Tassiano, é bom lembrar isso. Que fase que o Santos tá. Vamos lá. A gente enfatizou bastante que a zaga não vem passando por um período bom, mas o meio-campo também não tem jogador. A gente já falou do Alisson na fase defensiva e na fase ofensiva que ele não ajuda, não acrescenta. Jean Mota, muito mal, não tem condição de ser titular. E o Pirani tá. Não tá, não digo sentindo a pressão, mas ele não consegue jogar sozinho. Ele tem 19 anos ainda, um jogador que tem muito potencial, mas não dá para ele jogar sozinho. Acho que falta ainda uma leitura melhor de movimentação, de entrar nos espaços. E o Santos precisa de jogadores nesse meio campo, porque ontem a gente viu, o Santos fica tocando a bola na zaga, joga a bola no meio campo, abre pro Só uma Marinho, o Marinho estatística. volta. Posso dar uma estatística em relação ao Pode jogo de falar. ontem? A posse de bola no Santos no jogo foi de 66%. No primeiro tempo tivemos 59% de posse de bola, porque a gente viu que foi um jogo bem mais competitivo no primeiro tempo. A gente não cedeu tanto espaço para eles e a gente ainda chegou com Sim. perigo uma vez. E no segundo tempo, que foi aquele apagão de 7 minutos, o Santos teve 74% de posse de bola. E aí você vai ver, acertaram 91% dos passes. Por que será? Porque zagueiro tocando para outro zagueiro, Felipe Jonathan faz tabela com o Giamota, fica devolvendo a bola. É uma posse totalmente improdutiva e o time não cria. E uma coisa que eu queria adicionar no primeiro tempo, que eu gostei bastante, foi de ouvir o microfone do Fernando Diniz, que Fernando ele... Diniz movimenta. Não, isso Impressionante, é o é incrível. básico. É uma equipe que O quer. Santos É que é triste, porque você assiste um jogo de Champions League às 4 da não tarde, precisa acaba nem às tão 6, logo longe. depois Tu vê você o vai. jogo do Flamengo, o jogo do São Paulo, pô, os caras se É totalmente movimentam. diferente. Santos não tem É o nenhuma que o time do Fernando movimentação. Diniz preza, é movimentação no ataque. Ele cobra, eu escutei ele cobrar muito do Pirani, movimentação do Pirani, e eu acho que isso é muito bom, porque a gente pode ter um jogador evoluindo aí nas mãos do Sim. treinador. E eu acho que se a gente vir aqui e falar, eu escutei do Sormani falando sobre o Ariel Holan, que o Ariel Holan, ninguém conhecia o trabalho dele, que o campeonato chileno não é parâmetro para nada. Aí a gente vê por que o Santos perdeu na Libertadores, jogadas individuais. Só que aí a gente fica pensando, pô, será que são os jogadores ou é o treinador que é muito Não, ruim? não. Eu acredito que os jogadores estão passando por uma fase muito ruim e Sim. realmente é difícil de explicar porque tá muito ruim, cara. Tá muito ruim. O Fernando Diniz tem que ter tempo ainda de trabalho, mas não, a gente não vê uma evolução, não viu nenhuma evolução desde o começo, desde que ele começou a treinar o Santos. Aqui no meu caderninho, o que a gente precisa falar agora é sobre as estatísticas. Você já falou mais ou menos um pouco da posse de bola, deixa eu abrir aqui. O Santos teve mais chutes que o Bahia, mas foi aqueles chutes que não levou perigo ao gol. O único que eu me lembro é no final do primeiro tempo, onde a bola foi cruzada para trás e o Marinho chegou batendo, se eu não me engano, o Lucas Braga ajeitou para ele. E no segundo tempo ficou naquele chuveirinho que é bem Sempre, pouco só produtivo, lembrando, né? sempre, se for olhar, é o Felipe Jonathan. Pega essa bola, abaixa a cabeça e joga E na área. cruza, é impressionante. Pro Santos não tem jogador que faz gol de cabeça. O Lucas Braga não faz gol de cabeça, o Caio Jorge não faz gol de cabeça e o Marinho não faz gol de cabeça. A gente não tem por que ficar dando chuveirinho, fazendo essa bola aérea como umas armas do Santos, porque não vai funcionar, a gente sabe aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver a quantidade de cruzamentos do Santos. Foram mais de 30 cruzamentos do Santos. Foram mais de 30 cruzamentos do Santos. Eu não consigo lembrar de um que levou perigo. Então a gente já vê que é uma das coisas que precisa mudar, é esse chuveirinho toda hora, porque não vem adiantando de nada. Agora, a gente não tem perspectiva de melhora, sabe, cara? A gente espera que os jovens consigam evoluir, mas a gente não vê o time saindo de lugar nenhum, não tá indo para lugar nenhum, e o Campeonato Brasileiro é muito difícil, vai exigir muito desses jogadores. Não sei o que você tem para falar sobre isso, porque bate uma preocupação, sabe? Bom, eu acho que a equipe, a gente descobriu jogadores importantíssimos ao longo da temporada, devido a essa necessidade, essa falta de contratações, né, por causa das punições que a gente teve. Então descobrimos jogadores importantes. Só que
A gente sabe que o Santos atualmente é o time que mais sofreu gols na Série A, entre os times da Série A, antes do campeonato começar e agora tomou 3 Saldo gols de do gols é o Bahia. pior também. Defesa e saldo de gols. O Santos também não faz muito gol. Exatamente. Aí você pensa, jogadores que vão ser colocados para jogar, por exemplo, o Kaique, ele vai acabar sendo queimado, porque você vai ver, pô, o time toma não sei quantos gols, o zagueiro joga bem. Para quem não assiste o Santos direito, para os torcedores, a maioria do torcedor que não vai atrás, que gosta de dar opinião no calor do momento, vai falar: esse cara é horroroso, ele errou o passe para o gol, a Exatamente. culpa é dele. Então, eu tenho uma preocupação nessa questão desses jogadores Sim. jovens que estão sendo empurrados para jogar e vão oscilar bastante, porque são jogadores jovens, Não é podem culpa começar a deles jogar também. claramente. Então a gente tem que ter paciência, porque a diretoria aparentemente está correndo atrás de contratações, algumas são apostas, né? O Santos Mas também não vamos tem lá. dinheiro para contratar jogador caro, importante. Então, essa é a Exatamente. nossa realidade. O negócio é torcer. Amanhã a gente vai tentar trazer um vídeo sobre possíveis, não possíveis reforços, mas nomes disponíveis no mercado que teoricamente se encaixam na situação financeira do Santos, ou estão com o contrato acabando, ou estão sem contrato, né? Ou jogadores que teoricamente são baratos, para dar ideias para a torcida de nomes que a gente pode buscar no mercado. Então acho que é isso. Espero que o Santos melhore. O Santos já tem o jogo terça e que o Fernando Diniz possa trabalhar nessa segunda-feira para que o Santos vá bem na terça contra o Cianorte pela Copa do Brasil. Você tem alguma consideração final? Eu não tenho mais nada para falar. Ah, é só isso mesmo sobre essa busca de reforços. É importante a gente ver que o Santos está buscando muitas apostas. Assim, são jogadores que nem o Zanocelo saiu agora que está próximo de Uhum. fechar com a equipe. São jogadores que são apostas. O Moraes foi uma aposta, querendo ou não. O Danilo Boza, né? É isso? Do É Mirassol isso. também vai ser uma aposta. E é aquilo, a gente precisa de algum jogador para chegar e ser titular. A gente Sim, não no sabe se meio e esses aí. nas laterais, principalmente. Exatamente. E é isso, a gente agora tem que ter paciência com os jovens, paciência com o treinador, porque se demitir o Fernando Diniz, que eu acho que é incabível para o Santos, não vai poder trocar mais de treinador. É. Então, acho que agora é hora de ter calma, de deixar a diretoria trabalhar e a gente fazer a nossa parte aqui torcendo e cobrando sempre o melhor dos jogadores mais experientes, né? É isso então, pessoal. Até o próximo vídeo que deve sair amanhã, segunda-feira, dia 31 ou dia 1, eu não sei. Dia 31. 31, então. Abraço.